Eu sou Leandro Viana e sim, vamos falar do filme Emília Pérez, que conta uma história que se passa no México, concorre nas categorias de filme estrangeiro pela França, porque foi gravado em sua maior parte por lá, o diretor é francês, tem atrizes mega famosas de Hollywood, como a Zoe Saldanha, a Selena Gomez no seu elenco, além de ter um orçamento altíssimo de 21 milhões de euros. E eu confesso que eu já fui com ranço assim para ver esse filme, querendo odiar ele, principalmente por estar tirando assim os prêmios de Ainda Estou Aqui. E também é uma mistura assim de vários gêneros, dá pra dizer que é uma comédia policial, thriller musical, e eu odeio musical. Dito isso, mordi a língua porque as músicas fazem sentido, não atrapalham o filme e o roteiro é muito original, é envolvente e a sinopse, mano, é bem simples. Pô, a Zoe Saldanha, ela é uma advogada ali na cidade do México, a senhorita Rita, e recebe uma proposta de um traficante de lá. Mas tipo, não é o Zé Pequeno da vida, dono de boca e tal, é o traficante Manitas, que é o líder do maior cartel do México, mais poderoso, que mata pessoas por dinheiro assim, e drogas igual a gente bebe água, sabe? Só que o Manitas faz uma proposta ali pra Rita trabalhar pra ele, e é uma quantia em dinheiro assim, pô, maior que o prêmio do BBB, sabe? Vai mudar a tua vida. Mas é um acordo com o diabo, tá ligado? O grande plot twist é esse pedido que o Manitas faz pra advogada. Eu nunca imaginaria isso e é algo surpreendente assim. E se tu quer saber de toda essa história aí de Emília Pérez, olha, agora sim, aumenta o volume porque depois da vinheta chegou a hora de mais um final explicado aqui no Nerdverse. E vamos do começo, né? Porque a introdução do filme nos apresenta ali a advogada Rita, que trabalha em um departamento com racismo, sexismo enraizado, assim, e ela tem que defender pessoas que, pô, ela sabe que são culpadas de cometer crimes. E isso vai contra ali a moral dela, a índole, mas é aquilo, né? Pô, precisa trabalhar, tem conta pra pagar, precisa de dinheiro. E ainda tem um chefe horrível que leva todo o crédito, tipo, a Rita, ela escreve todo o discurso de defesa pro Magrão ali ler e levar esse crédito por absolver o filho da mãe, sabe? Esse filho da mãe abusivo ali. Só que o jogo muda quando a Rita ela recebe uma ligação anônima de alguém que reconhece seu trabalho e, pô, parece que é a primeira vez que isso acontece, sabe? O problema é que a pessoa que ligou é o tal chefão do tráfico do México ali, o Manitas, e desse jeito Rita é sequestrada e levada para um local assim onde o Manitas oferece uma grana que vai mudar a vida dela, né? A vida de merda que ela leva, mas ele diz, né? No momento que eu explicar a situação desse trabalho, Rita, tu já aceitou assim esse acordo. E com dinheiro em jogo e com o trabalho dela, da vida dela sendo uma porcaria, não vou julgar a Rita aqui, tá? Mas é aqui que vem o grande plot twist. O Manitas, o cara todo poderoso, que enriqueceu ali com o tráfico e com milhares de mortes, ele quer deixar essa vida pra trás. Mas não é só isso. Ele tem ali um desejo pessoal. Ele quer fazer a transição de gênero. Aliás, né, já estava até tomando assim, os hormônios femininos há cerca de 2 anos. E o trabalho da Rita vai ser achar o melhor cirurgião que faça isso assim na camufla, né? Pô, sem ninguém saber. Mano, pô, ele é o traficante mais mortal do México e precisa então sumir do mapa. Mas o pior disso é que ele tem uma esposa e 2 filhos. E para realizar esse desejo é preciso deixar tudo para trás, né? Abdicar de toda essa vida para viver uma nova vida. Imagina como essa decisão é difícil. E assim a Rita então viaja para Bangkok, para Tel Aviv, até que ela encontra um médico que aceita fazer tudo isso e desse jeito Manitas vira Emília Pérez. E Rita ganha uma grana, né, que vai fazer ela mudar de vida. Claro que a esposa e os 2 filhos não vão sim ser deixados largados no mundo. O Manitas deixou uma fortuna para eles. A Rita até fez a mudança da família para a Suíça, alegando que eles correm perigo, né? Pô, aliás, né, imagina viver na Suíça lá, tendo muita, mas muita grana. Vamos chutar aí, pô, mais de 30 milhões de dólares, né? E desse jeito, 4 anos se passam até a gente conhecer finalmente Emília Pérez. E antes de continuar, assim, ó, se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like aqui no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho,
porque tudo isso ajuda muito o Nerdverso. Então sim, Manitas teve que morrer para Emília Pérez nascer, até para proteger a Jessie, né? A Jessie era a esposa dele e os seus 2 filhos. Algo que eu não comentei é que a Jessie, ela é interpretada pela Selena Gomez. Só que depois de 4 anos, Emília percebeu que a vida que ela tanto sonhava ainda estava incompleta, assim, sem os seus filhos. Ela sente a ausência deles. E é isso que faz, então, Emília procurar a Rita novamente aí para fazer essa reunião familiar. A Emília sabia o que ela queria ser, mas sem a clareza do que fazer depois dessa mudança, sabe? Então ela se sentiu desconfortável por toda a vida e essa transição fez ela ser feliz. Mas ela subestimou a saudade e o amor pelos seus filhos. Desse jeito, Rita então vai até a Suíça buscar a Jessie e as crianças para levar eles de volta para a cidade do México, alegando que uma tal irmã do Manitas, a Emília Pérez, né, que surgiu do nada, estava esperando por eles, e agora que a poeira baixou depois desses 4 aninhos, eles podem voltar para casa, que era algo que o Manitas já tinha deixado acordado assim com a advogada antes de morrer. E óbvio que tem todo, né, um desconforto inicial, assim, de se acostumar a viver em um lugar novo. Pô, qualquer mudança é desconfortável. As crianças, por exemplo, estavam acostumadas a esquiar todo dia na neve e agora tem que ir pra escola no México, né? A Emília é a tia que toda hora quer abraçar e beijar as crianças. Muito, muito estranho, né? E algo que eu não comentei é que a maquiagem tá perfeita. Não dá pra comparar o Manitas e Emília. É como se fossem pessoas da mesma família, sabe? Só que tudo muda quando a Emília, ela vê uma mãe que não conseguiu, assim, sofrer o seu luto pelo sumiço de seu filho que está desaparecido aí há uns 9 anos, e a Emília sabe que pode ter sido algum dano colateral das suas aventuras com o Manitas. E nessa hora, a Emília tem a difícil escolha, né, de proteger a sua identidade e não fazer nada, ou então dá para essa mãe a paz de finalmente descobrir que o seu filho está morto e poder viver o seu luto. E aqui então Emília decide que quer se arrepender, né? Quer tentar consertar todo o mal que fez no passado e com alguns contatinhos de policiais, de outros criminosos que também se arrependem dos seus atos, a Emília consegue achar os restos mortais daquele homem, então ela consegue confortar aquela mãe. Mas não para por aí, né? Porque a Emília, então, ela cria uma ONG para ajudar milhares de pessoas que têm seus parentes, amigos desaparecidos. Pô, e olha que são muitos, né? Tem uma hora que acham um aterro com muitos corpos que eram descartados como se fossem lixo, papel de bala. E aqui entra uma grande questão pra gente discutir, porque, pô, é assim uma puta hipocrisia, né? Tu matar um monte de gente, enriquecer, e daí no futuro tu usar esse dinheiro para dar alívio a essas pessoas ali. E eu deixo essa questão aí para cada um de vocês também responder, pensar se isso seria um jeito de se redimir, se realmente Emília deixou o seu passado para trás, né? Porque pra mim, ela funciona como até uma anti-heroína, né? Nunca vai se redimir dos seus atos. E o filme vai explicar se ela consegue ou não deixar esse passado macabro, sabe? Mas antes de falar do final do filme, contar mais a história aqui, eu quero aproveitar para fazer um convite para vocês participarem do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90, onde em primeiro lugar vocês ajudam a gente a manter a qualidade do canal. Todo mês tem sorteio de vários prêmios, tem muitos benefícios, tem o clube do Whats aqui, né? E os nomes do pessoal, assim, dos membros do clube, sempre aparecem aqui no nosso ladinho, acho que é esse lado. Então, muito obrigado de coração a todos vocês que acreditam no projeto aí. E eu vou deixar o link para quem quiser participar do Clube Nerdverso na descrição desse vídeo. Então, bora lá, gurizada! E algo inusitado é que a Emília, ela acaba encontrando o amor através do seu trabalho, da ONG. Porque ela sempre pensou, né, que ajudando as pessoas a encontrar seus amigos e familiares perdidos, isso ia dar conforto para essas pessoas. E no caso de Epifânia, foi diferente. A personagem já é nos apresentada assim, entrando com uma faca escondida na bolsa, né? Pô, na hora eu pensei que fosse alguém que foi enviada assim para matar a Emília por estar remexendo o passado, né? Pô, ela botou a cara assim na publicidade. Mas Epifânia chegou lá e recebe a notícia
que o corpo do seu marido foi encontrado. E para surpresa de todos, ela chora de felicidade. E o marido estava desaparecido assim há muitos anos e ela descobrir que o marido abusivo estava morto foi algo de extrema alegria. Ela levou a faca por precaução, né? Porque recebeu uma carta dizendo que encontraram o seu marido. Ela não sabia que ele estava morto, pensou que ia encontrar o cara trabalhando na ONG, sei lá. Só que depois desse encontro, Emília e Epifânia têm mais encontros, se apaixonam e essa é a primeira vez que as duas sentem o que o amor deveria ser. Só que ao mesmo tempo, nós temos uma história paralela aqui da Jessie, né? Nossa Selena Gomez. Talvez ela que tenha pagado o maior preço pelas escolhas do Manitas. Pô, foi enviada para a Suíça, abandonada pelo marido, que teve ali... Ela viveu uma vida com medo de morrer, de perder seus filhos. Mas descobrimos que ela gostou de voltar para a cidade do México, justamente porque ela tinha um caso de amor assim durante o seu casamento com um tal de Gustavo, mas ela terminou esse relacionamento aí com medo da retaliação que o seu marido, né, poderia fazer caso descobrisse a traição. E agora que tá livre no mercado novamente, nada melhor do que reatar essa paixão incondicional assim de anos atrás. Aliás, o amor é tão grande que Jessie e Gustavo decidem se casar e isso acarreta então em viver em outra cidade, levando os filhos juntos. É nesse momento que Emília percebe que vai novamente perder os seus filhos ali, né? E o filme nos responde que o passado tenebroso dela volta à tona. Pois assim, ó, perder os seus filhos desperta um ciúmes doentio, um grande egoísmo, assim, de não permitir que a Jessie seja feliz. E eu achei novamente uma puta hipocrisia, porque a Emília se sentiu mal ali quando descobriu que a Jessie atraía com o Gustavo. Eu sei que é complexo isso, pô, mas a Emília, o Manitas, escolheu abandonar a família para ser feliz consigo mesma, né? E nessa crise de sentimentos, a gente percebe que lá no fundo, a Emília não deixou totalmente para trás o seu passado, né, como o chefão do cartel. E aqui a gente pode voltar para uma frase que o médico que fez a cirurgia disse, que ele poderia mudar biologicamente o Manitas, mas a alma sempre seria a mesma. E nesse acesso de raiva, a Emília manda seus capangas darem uma surra no Gustavo, dá para ele $100 mil e um aviso que deve sair da cidade do México e esquecer Jessie. Uma decisão mega egoísta. Dito isso, Jessie some com as crianças para fugir com Gustavo e nessa guerra familiar a Emília esvazia as contas bancárias, bloqueia todos os cartões em uma tentativa que a Jessie voltasse com seus filhos para casa. O problema é que Emília subestimou muito o quanto a Jessie queria ser feliz, queria sair desse inferno desde que o Manitas morreu e abandonou todos. A Rita, por exemplo, falha ao tentar mediar a situação e tudo isso culmina com Jessie e Gustavo sequestrando Emília Pérez para reaver o dinheiro e no momento de tensão é enviado até 3 dedinhos decepados para que a Rita faça um acordo ali e devolva a grana para que a Jessie ela possa finalmente ser feliz, né? Claro que a Rita desconfia desse plano aí e recruta um exército para fazer uma emboscada no local da entrega do dinheiro. E aqui eu quero dar o parabéns, né? Porque nesse momento que o pessoal tá ali se reunindo, pegando as armas para ir para a guerra, existe uma sincronia dos barulhos dessas montagens das armas, né, do carregamento ali, forma uma música, uma melodia, e aqui eu achei genial. Mas voltando, né, para a troca do dinheiro pela vida de Emília Pérez, é óbvio que ia dar uma grande merda, né? Aliás, o Gustavo nem pensava em deixar a Emília viva. E realmente começa ali uma guerra, um tiroteio no meio da noite, assim, quando o Gustavo ele entra em pânico e percebe que era uma armadilha e ele dá o primeiro tiro lá na Rita. Nesse momento, né, que a Emília pensa que talvez não saia viva dessa situação, ela conta toda a verdade para Jessie. Relembra ali fatos que só o casal sabia. E apesar de todos os problemas que existiram assim nessa história, a Jessie ela sempre amou o Manitas e reconhece isso quando viu a Emília contando a história do passado do casal. Só que, meus amigos, né, pô, agora já é tarde. O Gustavo, ele pega a Emília, coloca no porta-malas de um carro e tenta fugir junto com a Jessie. Mas é nesse momento que Jessie ela precisa escolher um lado.
e ela prova sua lealdade eterna ao marido ao apontar uma arma para o Gustavo, assim, mandando ele simplesmente parar o carro. Só que nós não vamos ter um final feliz aqui, meus queridos. Não é conto de fadas, tá? Não existe redenção. Nessa briga ali com o carro em alta velocidade, pô, a gente tem um acidente ali onde o carro despenca pelas curvas sinuosas daquela estrada e o carro, ele acaba explodindo e matando os 3 ocupantes lá dentro. Pô, o Manitas com certeza deveria ter uma morte assim. Emília Pérez poderia ter tido um final mais feliz. Só que essas duas pessoas no fim são as mesmas, né? E no fim das contas, a Jessie, ela nunca pôde fazer as decisões da sua vida por vontade própria. Porque a Jessie acaba morrendo e provando o seu amor pelo seu agressor, né? É um final trágico aqui. E no fim das contas, a Rita, a advogada, ela sempre teve o sonho de constituir uma família, mas ela nunca encontrou um amor na sua vida, né? E desse jeito, Rita, ela acaba ganhando, aqui entre aspas, os filhos de Emília e Jessie para cuidar. A cena final é um velório da Emília, é o legado e o impacto que ela vai deixar naquela comunidade, né? Pô, a Emília ela vai ser lembrada como uma figura santa, uma figura exemplar. É assim uma grande ironia, né? A comunidade lamentando e celebrando a vida de Emília Pérez, sem saber do seu passado, que também foi Manitas, o chefão sanguinário de um cartel ali, responsável pelo desaparecimento de várias pessoas. Esse final, na verdade, é uma grande pergunta para quem tá vendo o filme, né? A gente pode perguntar assim, né? Emília, ela se redimiu das atrocidades que fez? A Emília merecia essa despedida tão apaixonada, né? Porque uma coisa é tu causar assim, impacto positivo em uma comunidade, mas isso vem atrelado a todo o mal que essa mesma pessoa fez antes, fez no passado. E para mim, quando a Emília começou a ONG, existia muito mais uma sensação dela ficar em paz com a sua alma, né, do que algo meramente altruísta. Não sei se vocês tiveram esse pensamento, essa percepção, assim. Como eu disse, as últimas ações da Emília provaram que as falas do médico estavam certas. Mas a mudança positiva que ela trouxe, né, ao redor da comunidade também provou que a Rita estava certa, né, que a mudança e a verdade podem curar uma sociedade. Quando a Emília conseguiu ser quem ela sempre quis, ela mudou várias vidas. Embora a gente nunca possa, né, esquecer, não podemos esquecer, né, gurizada, das escolhas terríveis que ela fez no passado. Mas é isso, comentem o que vocês acharam de Emília Pérez, o que vocês tiram de conclusão sobre esse final. Respondam, né, o que vocês acham sobre essa questão, né, dela ter se redimido ou não. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o nosso podcast, o podcast do Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau!